Uma mãe solteira ligou para o patrão por engano pedindo socorro para seu bebê, e o CEO declarou: "Não se preocupe, vou salvar meu filho." Um segredo de anos veio à tona, revelando uma paixão proibida que mudaria tudo. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O calor sufocante de fevereiro transformava São Paulo numa panela de pressão urbana. Às 23h30, quando a maioria dos paulistanos já havia se refugiado em casa com seus ventiladores ligados no máximo, Marina Silva empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor silencioso do 35º andar do edifício Faria Lima Corporate Center. Aos 28 anos, ela carregava nos ombros o peso de ser mãe solteira e a determinação férrea de quem não aceita a derrota. "Mais 3 salas e posso ir embora", murmurou para si mesma, limpando o suor da testa com o dorso da mão. Seus cabelos cacheados estavam presos num coque que já havia perdido a forma original há horas. Marina vestia o uniforme azul marinho da empresa terceirizada, uma calça e uma blusa que já haviam visto dias melhores, mas que ela mantinha sempre impecáveis. Era uma questão de orgulho. O celular no bolso da calça vibrou com uma mensagem. Era da vizinha, Dona Conceição, que cuidava do pequeno Gabriel. "Ele está bem, dormindo como um anjo. Você trabalha demais, menina." Marina sorriu levemente. Gabriel tinha apenas 6 meses e era todo o seu mundo. Aqueles olhos grandes e curiosos que a observavam toda manhã antes dela sair para o trabalho eram sua motivação para enfrentar 3 empregos. A limpeza no prédio comercial durante a madrugada, o trabalho numa lanchonete no centro durante a tarde e, aos fins de semana, limpeza residencial na Vila Olímpia. "Ele vai ter uma vida melhor que a minha", repetia para si mesma toda noite, como um mantra. Marina havia crescido na cidade de Tiradentes, na periferia da Zona Leste. Conhecia bem o som dos ônibus barulhentos às 5 da manhã, o cheiro de café forte que sua avó fazia no fogão a gás, e a sensação de querer mais da vida do que as circunstâncias pareciam permitir. Enquanto passava o aspirador na sala de reuniões, Marina observou através das janelas de vidro a vista deslumbrante da cidade iluminada. Lá embaixo, as luzes dos carros formavam rios dourados nas avenidas. "Será que um dia vou trabalhar numa sala como essa?" pensou, observando a mesa de mogno, as cadeiras de couro italiano e o quadro moderno na parede, que provavelmente custava mais que seu salário anual. O prédio abrigava a TechFlow Solutions, uma das maiores empresas de tecnologia do país, especializada em soluções digitais para grandes corporações. Marina sabia disso porque lia tudo o que encontrava sobre a empresa: revistas deixadas nas mesas, relatórios no lixo, qualquer coisa que pudesse ensinar algo sobre aquele mundo ao qual ela queria pertencer. Às 2h15 da madrugada, quando terminava a limpeza do banheiro executivo no final do corredor, seu celular tocou com urgência. Era Dona Conceição, e sua voz estava alterada. "Marina, minha filha, você precisa vir correndo. O Gabriel está com uma febre muito alta e está choramingando de um jeito estranho. Não sei mais o que fazer." O mundo de Marina desabou. Suas mãos começaram a tremer enquanto guardava rapidamente os produtos de limpeza. "Estou indo, Dona Conceição. Liga para o SAMU se piorar." Correndo em direção ao elevador, Marina tentou manter a calma, mas o pânico tomou conta quando pensou nas filas intermináveis do SUS, na demora para ser atendida, na possibilidade de não ter dinheiro para medicamentos caros. Gabriel era tudo para ela. A ideia de perdê-lo a fazia sentir como se o chão estivesse sumindo sob seus pés. No elevador, com as mãos trêmulas de nervoso e desespero, tentou ligar para o número de emergência médica que havia anotado numa agenda velha. Mas na confusão e no desespero, digitou errado. Em vez dos dígitos do SAMU, discou para um número que havia limpado da mesa do presidente da empresa horas antes. Um cartão de visita que havia caído no chão e que ela havia colocado de volta no lugar.
O telefone tocou 3 vezes antes de uma voz masculina, grave e cansada atender. Alô? Marina explodiu em lágrimas. Por favor, preciso de ajuda. Meu bebê está passando mal. Ele está com febre alta e eu não sei o que fazer. Por favor, me ajude. Do outro lado da linha, houve um silêncio que durou apenas alguns segundos, mas que para Marina pareceu uma eternidade. Então, a voz respondeu com uma urgência que a surpreendeu completamente. Não se preocupe. Onde você está? Vou salvar meu filho. Marina ficou confusa. Seu filho? Eu acho que liguei no número errado. Não, você ligou certo. Qual hospital você vai levar ele? A resposta deixou Marina sem entender nada. Quem era aquele homem? Por que ele se referia a Gabriel como meu filho? E mais importante, por que parecia tão desesperado quanto ela? Eu vou levar ele para o hospital municipal da cidade de Tiradentes. Gaguejou, ainda tentando processar a estranha conversa. Não. Leve para o hospital sírio-libanês. Eu vou encontrar vocês lá. Qual seu nome? Marina Silva. Mas, senhor, eu não tenho dinheiro para um hospital particular. Não se preocupe com dinheiro. Só leve nosso menino para lá, agora. A ligação foi encerrada, deixando Marina no elevador, olhando para o telefone com uma mistura de confusão, esperança e medo. Quem era aquele homem misterioso? Como ele sabia sobre Gabriel? E por que estava disposto a ajudar uma completa estranha no meio da madrugada? Enquanto corria pela garagem em direção ao ponto de ônibus, porque não tinha carro, Marina sentia que sua vida havia acabado de tomar um rumo completamente inesperado. Não fazia ideia de que havia acabado de ligar para Rafael Mendonça, CEO da TechFlow Solutions, o homem de 42 anos que havia construído um império tecnológico, mas que escondia um coração partido pela perda de sua esposa e filho, ainda não nascido, em um acidente de carro 3 anos antes. E muito menos imaginava que durante os últimos meses ele havia reparado nela. Que observava sua dedicação enquanto trabalhava, que prestava atenção em suas conversas respeitosas nos corredores e que tinha se apaixonado silenciosamente por aquela jovem mãe guerreira sem nem mesmo saber seu nome completo. A madrugada paulistana testemunharia o início de uma história que mudaria para sempre as vidas de 2 pessoas que nem imaginavam o quanto suas trajetórias estavam destinadas a se entrelaçar. O hospital sírio-libanês fervilhava mesmo na madrugada. Marina desceu do táxi que havia conseguido parar na Paulista. Uma extravagância que comprometeria seu orçamento da semana, mas Gabriel, em seus braços, chorava inconsolável, com a pele queimando em febre. Ela nunca havia pisado num hospital particular. O lobby de mármore, os funcionários uniformizados e o cheiro de limpeza hospitalar, misturado com ar-condicionado, a intimidaram. Por favor, meu filho está com muita febre, disse ofegante para a recepcionista, uma mulher loira de uns 40 anos que a observou de cima a baixo, claramente notando o uniforme de limpeza amassado e os tênis velhos de Marina. Senhora, aqui é particular. A senhora tem convênio ou vai pagar particular? A pergunta veio carregada de um tom que Marina conhecia bem, o mesmo que ouvia quando entrava em lojas na Oscar Freire por engano. Tem um homem que disse que ia pagar, mas eu não sei. Marina gaguejou, sentindo-se pequena enquanto Gabriel continuava chorando. Nome da criança? Perguntou a recepcionista, claramente impaciente. Gabriel Silva, mas o senhor que disse para vir aqui não me disse o nome dele. Nesse momento, as portas automáticas se abriram e um homem alto entrou apressadamente. Marina reconheceu a voz imediatamente. Era a mesma do telefone. Rafael Mendonça tinha
1,83 m, cabelos castanho escuros levemente grisalhos nas têmporas, olhos azuis profundos e vestia um terno azul marinho que, mesmo amarrotado por ter sido colocado às pressas, não conseguia esconder o corte impecável. Suas mãos eram grandes e cuidadas. O rosto tinha rugas de expressão que falavam de muitas responsabilidades, e naquele momento seus olhos transmitiam uma urgência desesperada. Marina, ele se aproximou rapidamente. Onde está o Gabriel? Ela o encarou por alguns segundos, tentando processar que o CEO da empresa onde trabalhava estava ali na madrugada, se referindo ao seu filho pelo nome. Como o senhor sabe o nome dele? Como o senhor me conhece? Rafael olhou para Gabriel nos braços de Marina e algo em seu rosto se transformou. Seus olhos se encheram de uma emoção que Marina não conseguia decifrar. Tristeza, saudade, amor? Ele estendeu a mão delicadamente para tocar a testa do bebê. Ele está ardendo em febre. Vamos, não há tempo para explicações agora. Rafael se dirigiu à recepcionista com a autoridade de quem estava acostumado a ser obedecido. Quero que chamem imediatamente o Dr. Eduardo Fernandes. É uma emergência pediátrica. Coloque tudo na minha conta, Rafael Mendonça. A mudança na postura da recepcionista foi instantânea. Claro, senhor Mendonça, imediatamente. Ela começou a digitar rapidamente no computador. O senhor quer suíte presidencial para a família? Quero o melhor atendimento disponível para minha família, respondeu Rafael, olhando de soslaio para Marina, que o observava boquiaberta. Em 15 minutos, Gabriel estava sendo examinado pelo Dr. Eduardo Fernandes, um pediatra renomado que Rafael havia tirado da cama com uma ligação. Marina segurava a mão do filho enquanto ele era submetido a exames, sentindo-se completamente fora de seu elemento naquele quarto privativo que era maior que sua sala em casa. É uma infecção viral forte, mas tratável, explicou o médico. Vamos fazer uma hidratação endovenosa e dar antitérmicos. Ele precisa ficar em observação até amanhã, mas não há motivo para pânico. Marina suspirou aliviada e começou a chorar. Toda a tensão acumulada finalmente encontrando uma válvula de escape. Rafael, que havia observado tudo de pé, encostado na parede, se aproximou e, sem pedir licença, colocou a mão no ombro dela. Ele vai ficar bem, disse suavemente. Você é uma mãe muito corajosa. Marina o encarou através das lágrimas. Quem é o senhor? Por que está fazendo isso? E como sabe o nome do meu filho? Rafael puxou uma cadeira e sentou ao lado da poltrona onde Marina embalava Gabriel, que finalmente havia adormecido após receber a medicação. O CEO mais poderoso do país estava ali, numa madrugada de terça-feira, velando o sono de uma criança que não era sua. Meu nome é Rafael Mendonça, começou ele, passando as mãos pelos cabelos numa demonstração de nervosismo que contrastava com sua usual autoconfiança. Eu sou o presidente da TechFlow. Eu sei quem você é, Marina sussurrou. Seu rosto está em todos os elevadores da empresa, mas isso não explica. Há 6 meses eu venho observando você, Rafael confessou, olhando para as próprias mãos. Não de propósito no início, mas eu costumo ficar no escritório até tarde e sempre via você trabalhando. Sua dedicação, seu profissionalismo, o jeito carinhoso como você tratava até mesmo o trabalho de limpeza, chamou minha atenção. Marina sentiu o rosto esquentar. Você me observava trabalhando? Comecei a reparar em pequenas coisas. Como você sempre deixava uma flor da jardineira na minha mesa toda sexta-feira. Como organizava os papéis de uma forma que facilitasse meu trabalho na segunda. Como nunca mexia em nada pessoal, mas sempre deixava tudo impecável. Rafael fez uma pausa. E então, há 3 meses vi você no elevador com ele. Rafael olhou para Gabriel dormindo. Você estava voltando do almoço. Provavelmente tinha ido buscar ele na creche porque a babá havia faltado.
Ele chorou no elevador e você começou a cantar uma música, Boi da Cara Preta, e ele parou de chorar e sorriu para você. Marina se lembrou daquele dia. Havia sido uma correria, porque Dona Conceição havia tido que levar a própria neta no médico. Foi quando eu soube, Rafael continuou, sua voz ficando mais baixa. Soube que havia me apaixonado por vocês dois. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelos bips suaves dos monitores médicos. Marina tentava processar o que estava ouvindo. O homem mais rico que ela conhecia pessoalmente acabara de confessar que estava apaixonado por ela, uma faxineira da periferia de São Paulo. Isso é loucura, ela murmurou. Você não me conhece, não sabe nada sobre mim. Sei que você pega 3 ônibus para chegar ao trabalho e sempre chega 15 minutos antes do horário. Sei que você estuda à noite. Vi os livros de administração na sua bolsa. Sei que você ama seu filho mais que tudo no mundo e que trabalha em 3 empregos para dar uma vida melhor para ele. Rafael a encarou diretamente. Sei que você é a mulher mais forte e determinada que já conheci. Marina sentiu lágrimas nos olhos novamente, mas dessa vez por um motivo diferente. Ninguém nunca havia falado dela daquela forma, nem mesmo o pai de Gabriel, que havia desaparecido quando soube da gravidez. E sei mais uma coisa, Rafael acrescentou, tocando delicadamente na mão de Gabriel. Sei que esse menino me fez sentir algo que pensei que nunca mais sentiria na vida. O que você quer dizer? Marina perguntou, embora algo dentro dela já suspeitasse da resposta. Rafael respirou fundo antes de responder, como se estivesse prestes a revelar o segredo mais profundo de sua alma. Há 3 anos, perdi minha esposa e meu filho, ainda não nascido num acidente de carro. Desde então, achei que nunca mais seria capaz de amar ou de ser pai. Mas quando vi Gabriel e você, senti que Deus estava me dando uma segunda chance. A madrugada paulistana continuava lá fora, mas dentro daquele quarto de hospital, 2 mundos completamente diferentes haviam começado a se encontrar de uma forma que nenhum dos dois imaginava ser possível. O amanhecer chegou devagar pela janela do quarto hospitalar, tingindo São Paulo de tons dourados que contrastavam com a névoa matinal típica da cidade. Gabriel havia dormido tranquilamente durante a madrugada, sua temperatura finalmente estabilizando. Marina não havia pregado o olho, dividida entre a preocupação com o filho e a presença perturbadora de Rafael, que havia insistido em permanecer ali toda a noite. Você não precisava ter ficado, disse Marina pela 10ª vez, observando Rafael dormitar desconfortavelmente na poltrona ao lado. Mesmo dormindo, ele mantinha uma postura ereta que denunciava anos de responsabilidade empresarial. Não conseguiria dormir em casa sabendo que vocês estavam aqui, respondeu ele, abrindo os olhos. Havia uma sinceridade em sua voz que Marina não sabia como interpretar. O Dr. Eduardo entrou no quarto às 8h, acompanhado de uma enfermeira que trouxe o café da manhã. Um serviço que Marina descobriu ser padrão nos quartos privados, mas que para ela parecia um luxo absurdo. A febre quebrou completamente. Gabriel está ótimo para ir para casa, anunciou o médico, examinando o bebê que estava brincando com os próprios pés. Mas gostaria de vê-lo novamente em uma semana, só para acompanhamento. Quando ficaram sozinhos novamente, Marina sentiu o peso da realidade retornando. A conta do hospital deveria estar astronômica e ela teria que descobrir uma forma de pagar Rafael, mesmo que levasse anos. Quanto foi a conta? Perguntou, segurando Gabriel no colo. Isso não é importante agora, Rafael respondeu, colocando o paletó que havia retirado durante a noite. É importante sim. Eu não aceito caridade. A voz de Marina saiu mais firme do que ela esperava. Minha avó me ensinou que tudo na vida
tem que ser conquistado com dignidade. Rafael parou de arrumar a gravata e a olhou com uma expressão que misturava admiração e algo que ela não conseguia identificar. Sua avó parecia uma mulher sábia. Era. Ela criou 5 filhos trabalhando como doméstica na casa de uma família rica em Higienópolis. Sempre me disse que rico não é melhor que pobre, só tem mais dinheiro, e que a gente nunca pode esquecer de onde veio. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Marina percebeu que havia involuntariamente criado uma barreira entre seus mundos, lembrando a ambos da distância social que os separava. Desculpa, murmurou, não queria ser grossa. Não foi grosseria, foi honestidade, e sua avó estava certa. Rafael sentou na beirada da cama hospitalar. Marina, posso te contar uma coisa sobre minha família? Ela acenou com a cabeça, curiosa apesar de si mesma. Meu pai construiu a Techflow do zero. Ele era filho de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil sem nada. Trabalhou como balconista numa loja de equipamentos eletrônicos até juntar dinheiro para abrir a própria empresa. Rafael olhava pela janela enquanto falava. Ele sempre me disse que dinheiro é uma ferramenta, não uma identidade. Que o valor de uma pessoa se mede pelo que ela faz com as oportunidades que tem. E o que você fez com as suas oportunidades? Marina perguntou, genuinamente curiosa. Até conhecer você, acho que desperdicei muitas delas. Rafael a encarou diretamente. Vivi numa bolha, Marina, cercado de pessoas que concordam comigo porque sou rico, que fazem negócios comigo porque têm interesse. Há muito tempo não encontrava alguém real. Gabriel começou a choramingar e Marina automaticamente começou a balançá-lo suavemente, cantarolando baixinho uma música que sua mãe costumava cantar para ela. Rafael observava a cena com uma expressão de pura ternura. Posso segurá-lo? Perguntou hesitante. Marina ficou surpresa com a pergunta, mas algo na expressão de Rafael a tocou. Ela estendeu Gabriel para ele, observando como suas mãos grandes e cuidadosas seguravam o bebê com delicadeza extrema. Oi, campeão! Rafael murmurou para Gabriel, que o observava com curiosidade. Você deu um susto na sua mamãe ontem, hein? Vendo Rafael com seu filho nos braços, Marina sentiu algo se movimentar em seu peito. Uma sensação que não experimentava desde que Gabriel nascera. Era como se uma peça que estava faltando tivesse se encaixado no lugar. Rafael, ela disse suavemente, por que você realmente está fazendo isso? E não me venha com história de amor à primeira vista. Isso só acontece em novela. Rafael riu. O primeiro riso genuíno que Marina ouvia dele. Você não acredita em amor à primeira vista? Acredito em atração à primeira vista. Acredito em curiosidade à primeira vista. Mas amor. Amor precisa de tempo, de conhecimento, de confiança. Você tem razão, Rafael admitiu, ainda embalando Gabriel. Não foi à primeira vista. Foi gradual. Observando você trabalhar, vendo sua determinação, sua dignidade. E quando vi você com ele... Fez uma pausa. Foi como se meu coração acordasse de um sono muito longo. Marina sentiu o rosto esquentar novamente. E agora? O que acontece agora? Agora eu gostaria de pedir uma chance, de conhecer vocês melhor, de vocês me conhecerem também, sem pressa, sem pressão. Rafael devolveu Gabriel para os braços de Marina. E gostaria de começar pagando seus estudos de administração. Eu já disse que... Não é caridade, Rafael a interrompeu. É um investimento. A empresa precisa de pessoas inteligentes e determinadas. Você terminaria o curso, faria um estágio remunerado no departamento administrativo e, se provasse seu valor, e eu sei que vai provar, seria efetivada. Marina o encarou procurando sinais de condescendência ou piedade. Encontrou apenas sinceridade. E isso entre nós? Perguntou, gesticulando vagamente entre eles. Isso
Entre nós aconteceria independente do trabalho. Se acontecer. Rafael se levantou. Marina, eu não quero comprar seu afeto. Quero conquistá-lo. Há uma diferença. Naquele momento, o celular de Rafael tocou. Ele atendeu com um alô formal que contrastava completamente com o tom carinhoso que havia usado para falar com ela. Sim, mãe. Eu sei que horas são. Estive no hospital. Não estou doente. É complicado. Ele olhou para Marina com uma expressão de desculpas. Não posso explicar agora. Depois conversamos. Quando desligou, Marina percebeu que a realidade estava batendo à porta. Rafael não era apenas um homem que havia se interessado por ela. Ele era um dos empresários mais influentes do país, com família, obrigações sociais, expectativas. Sua família não vai aprovar, disse Marina, não como pergunta, mas como constatação. Minha família vai ter que entender que sou um homem adulto, capaz de fazer minhas próprias escolhas. A resposta veio rápida, mas Marina percebeu uma leve hesitação. Rafael, eu preciso ser honesta com você. Marina respirou fundo. Eu não sei se estou preparada para entrar no seu mundo, e não sei se você está preparado para entrar no meu. Então vamos descobrir juntos, ele respondeu, tocando delicadamente no rosto de Gabriel. Um passo de cada vez. Enquanto se preparavam para deixar o hospital, Marina não fazia ideia de que, naquele exato momento, a diretora de recursos humanos da TechFlow, Patrícia Albuquerque, estava em seu escritório analisando as gravações das câmeras de segurança do prédio, tentando entender por que seu chefe havia saído correndo da empresa na madrugada anterior. E muito menos imaginava que a mãe de Rafael, Beatriz Mendonça, já havia contratado um investigador particular para descobrir quem era a misteriosa mulher que havia tirado seu filho de casa no meio da madrugada. A guerra estava apenas começando. A segunda-feira seguinte trouxe consigo a realidade crua das diferenças entre os mundos de Marina e Rafael. Ela estava de volta ao trabalho, empurrando seu carrinho de limpeza pelos corredores da TechFlow. Mas agora, tudo havia mudado. Cada olhar dos funcionários parecia diferente. Cada sussurro nos corredores soava como uma ameaça. Patrícia Albuquerque observava Marina do alto de seus saltos de 10 centímetros, seus cabelos loiros perfeitamente escovados e seu tailleur Chanel impecável contrastando brutalmente com o uniforme simples de Marina. Aos 38 anos, Patrícia havia construído sua carreira sendo implacável e estratégica, e há 2 anos nutria uma paixão secreta por Rafael. Uma paixão que ela havia cultivado cuidadosamente, esperando o momento certo para se revelar. Marina Silva, disse Patrícia, aparecendo subitamente no corredor onde Marina organizava seus produtos de limpeza. Preciso falar com você. Marina sentiu o estômago apertar. Sim, senhora. Em minha sala. Agora. O escritório de Patrícia no 30º andar era intimidador. Móveis modernos, diplomas nas paredes e uma vista panorâmica da Marginal Pinheiros. Marina havia limpado aquela sala dezenas de vezes, mas nunca havia se sentado na poltrona de couro que ficava diante da mesa executiva. Sente-se, ordenou Patrícia fechando a porta e acionando as persianas para garantir privacidade. Vamos conversar sobre sua situação especial. Minha situação? Marina tentou manter a voz firme, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Patrícia ligou seu notebook e virou a tela para Marina. Na tela, imagens das câmeras de segurança mostravam Rafael correndo pelos corredores na madrugada de quinta-feira, claramente desesperado. Às 2h18 da madrugada, nosso CEO saiu correndo da empresa. 3 horas depois, uma funcionária terceirizada foi vista entrando num táxi com ele nas proximidades do hospital sírio-libanês. Patrícia falava com a precisão de um promotor apresentando evidências.
Quer me explicar o que aconteceu? Marina sentiu o sangue gelar. Meu filho estava doente. O senhor Mendonça me ajudou. Me ajudou? Patrícia riu, mas não havia humor em sua voz. Marina, você entende a gravidade dessa situação? Um CEO de uma empresa de capital aberto envolvido com uma funcionária terceirizada? Isso pode gerar escândalo, processos, investigações. Não aconteceu nada inadequado, Marina respondeu, erguendo o queixo com a dignidade que sua avó havia lhe ensinado. Ainda não. Patrícia se levantou e caminhou até a janela. Mas eu conheço Rafael há 10 anos. Ele está vulnerável desde a morte da esposa. Um homem rico e solitário pode tomar decisões impulsivas. Marina sentiu raiva crescer em seu peito. A senhora está insinuando que eu estou me aproveitando dele. Estou insinuando que você está numa posição que pode ser muito perigosa para todos os envolvidos. Patrícia se virou, seus olhos frios fixos em Marina. Principalmente para você. Naquele momento a porta se abriu sem cerimônia. Rafael entrou e sua expressão mudou instantaneamente quando viu Marina na sala. Patrícia, o que está acontecendo aqui? Rafael, que bom que chegou. Patrícia assumiu imediatamente um tom profissional. Estava esclarecendo algumas questões com a funcionária Marina sobre os protocolos de segurança da empresa. Rafael olhou de Marina para Patrícia, claramente percebendo a tensão no ar. Que tipo de questões? Nada importante? Marina se levantou rapidamente. Já estava saindo mesmo. Marina, espere, Rafael disse. Mas ela já havia saído da sala, deixando uma atmosfera tensa entre ele e Patrícia. Rafael, precisamos conversar. Patrícia fechou a porta novamente. Sobre você e essa moça. Não há nada para conversar. Ah, sim. As pessoas estão comentando suas saídas súbitas, seu comportamento diferente nas últimas semanas. Patrícia se aproximou dele. Rafael, eu me preocupo com você. Desde que perdeu Camila, você não tem sido o mesmo. E agora essa obsessão por uma faxineira. Cuidado, Patrícia. A voz de Rafael saiu perigosamente baixa. Muito cuidado com suas palavras. Sou sua amiga há anos. Posso falar francamente. Patrícia tocou no braço dele. Você está confundindo gratidão com amor, solidão com paixão. Essa mulher é uma oportunista que viu uma chance de mudar de vida. Rafael afastou o braço bruscamente. Você não conhece Marina. Conheço mulheres como ela. Nasceram sem nada e farão qualquer coisa para conseguir alguma coisa. Patrícia cruzou os braços. Ela tem um filho, Rafael. Você já pensou que pode nem ser do pai que ela diz? Chega. Rafael caminhou em direção à porta. Essa conversa acabou. Rafael, espere. Patrícia correu atrás dele. Sua mãe me ligou ontem. Ela está preocupada. Soube que você desapareceu na madrugada e... Rafael parou com a mão na maçaneta. Minha mãe ligou para você? Ela está organizando um jantar na próxima sexta. Os Almeida vão estar lá. Você lembra da Fernanda Almeida? Formada em Harvard, família tradicional. Não vou. Rafael abriu a porta. Rafael, seja razoável. Pelo menos apareça para mostrar que está bem. Sua família se preocupa. Do outro lado da porta, Marina estava encostada na parede do corredor, tendo ouvido cada palavra da conversa. Suas piores suspeitas estavam se confirmando. Ela não pertencia àquele mundo, e todos ao redor de Rafael fariam questão de lembrá-la disso. Quando Rafael saiu da sala e a viu ali, soube imediatamente que ela havia escutado tudo. Marina. Não. Ela levantou a mão para interrompê-lo. Não precisa explicar nada. Eu entendo. Não, você não entende. Rafael se aproximou, mas Marina deu um passo para trás. Entendo, sim. Sua família, seus amigos, seus funcionários, todos acham que sou uma oportunista atrás do seu dinheiro, e talvez eles tenham razão. Como pode dizer isso? Marina respirou fundo, tentando encontrar coragem para dizer o que precisava ser dito.
Porque ontem à noite, olhando para o meu filho, dormindo no berço que comprei em 10 prestações, me perguntei o que é que eu realmente quero de você. O corredor estava vazio, mas ambos falavam em sussurros, conscientes de que qualquer palavra poderia se tornar combustível para fofocas. E qual foi sua resposta? Que eu quero que meu filho tenha todas as oportunidades que eu não tive. Que eu quero estudar, crescer profissionalmente, dar uma vida digna para ele. Marina olhou diretamente nos olhos de Rafael. E se estar com você, e pode garantir isso, então talvez eles estejam certos sobre mim. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Marina, você não pode estar falando sério. Estou sendo honesta pela primeira vez. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, porque a verdade é que eu estou me apaixonando por você, e isso me apavora. Porque eu sei que no final das contas, você vai escolher seu mundo, sua família, sua posição social. E eu vou ser só mais uma história que você contará com carinho, mas que preferirá esquecer. Rafael tentou se aproximar novamente, mas Marina balançou a cabeça. Eu preciso pensar. Nós dois precisamos pensar. Ela pegou seu carrinho de limpeza, com calma, longe um do outro. Enquanto Marina se afastava pelo corredor, Rafael ficou parado, sentindo o mundo desabar ao seu redor. Não sabia que naquele exato momento, sua mãe Beatriz estava recebendo o primeiro relatório do investigador particular em sua mansão no Jardim Paulistano. E também não sabia que Marina Silva escondia um segredo sobre o pai de Gabriel que poderia mudar completamente o rumo daquela história. O jogo de xadrez social havia começado e todas as peças estavam se movimentando. A mansão dos Mendonça, no Jardim Paulistano, era um símbolo de poder e tradição. Construída nos anos 1940, a casa de estilo neoclássico ocupava um terreno de 2.000 metros quadrados, com jardins projetados por Burle Marx e interiores que misturavam antiguidades europeias com arte brasileira contemporânea. Era ali que Beatriz Mendonça, aos 68 anos, reinava como matriarca de uma das famílias mais influentes de São Paulo. Sentada em sua sala de estar, decorada com móveis franceses do século XVIII e quadros de Di Cavalcanti, Beatriz examinava meticulosamente as fotografias que o investigador particular havia deixado sobre a mesa de mogno. Suas mãos, adornadas com joias discretas, mas valiosas, tremiam levemente, não de idade, mas de indignação contida. Então é essa a moça que virou a cabeça do meu filho, murmurou para si mesma, observando uma foto de Marina saindo do hospital, com Gabriel nos braços, ao lado de Rafael. Carlos Mendonça, seu falecido marido, havia construído a Techflow com sangue, suor e visão estratégica. Ele sempre disse que a empresa deveria permanecer nas mãos da família e que Rafael deveria se casar com alguém que pudesse contribuir para a expansão dos negócios. A morte prematura de Camila havia sido uma tragédia, mas também uma oportunidade para Rafael recomeçar, com alguém adequado à sua posição social. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Fernanda Almeida, filha de um dos maiores produtores de soja do país e candidata perfeita para ser a nova esposa de Rafael. Tia Beatriz, disse Fernanda. Ela chamava assim a mãe de Rafael desde criança. Minha mãe me contou sobre o jantar de sexta. Rafael confirmou presença? Ainda não, querida, mas ele vai estar lá. Beatriz respondeu com a convicção de quem estava acostumada a fazer as coisas acontecerem do seu jeito. Enquanto isso, na cidade de Tiradentes, Marina chegava em casa após um dia exaustivo na Techflow. O apartamento de 2 cômodos, que dividia com Gabriel, ficava no 5º andar de um prédio sem elevador do conjunto habitacional Santa Etelvina. As paredes eram finas e ela podia ouvir a televisão dos vizinhos, as brigas do casal do andar de cima e o funk que tocava no pátio. Como foi hoje, minha filha?
Perguntou Dona Conceição, que estava dando papinha para Gabriel na pequena cozinha. Complicado. Marina se jogou no sofá de 2 lugares que havia comprado usado. Acho que cometi um erro muito grande. Dona Conceição, uma senhora de 62 anos que havia criado 4 filhos sozinha, tinha aquela sabedoria que vem da experiência de vida. Seus cabelos grisalhos estavam sempre presos num coque e seus olhos castanhos tinham a capacidade de enxergar através das pessoas. Que tipo de erro? Marina contou tudo: o hospital, Rafael, a conversa com Patrícia, as dúvidas que a consumiam. Dona Conceição ouviu em silêncio, balançando Gabriel no colo. "E você gosta dele?" perguntou quando Marina terminou. "Gosto", Marina admitiu, escondendo o rosto nas mãos. "E isso me assusta." "Por quê?" "Porque quando estou com ele, esqueço de onde venho. Esqueço que sou uma faxineira da periferia. Começo a sonhar com coisas que não são para mim." Dona Conceição colocou Gabriel no berço e sentou ao lado de Marina. "Menina, você acha que amor tem CEP?" "Não é só amor, Dona Conceição. É tudo que vem junto. A família dele, o mundo dele, as expectativas. Eu vi como aquela mulher me olhou, como se eu fosse um bicho que apareceu no escritório dela. E você vai deixar o preconceito de uma estranha definir sua felicidade?" Antes que Marina pudesse responder, seu celular tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. "Marina, aqui é a Patrícia. Preciso falar com você urgentemente. Descobri algumas coisas sobre o Rafael que você precisa saber. Podemos nos encontrar amanhã?" Marina mostrou a mensagem para Dona Conceição, que franziu a testa. "Essa mulher não está tentando te ajudar, Marina. Está tentando te afastar dele. Como você sabe, porque eu já fui empregada doméstica na casa de gente rica por 40 anos. Conheço bem esse tipo de mulher." No outro lado da cidade, Rafael estava em seu apartamento na Vila Olímpia. Um penthouse de 400 metros quadrados, com vista para o Parque do Ibirapuera. Apesar do luxo ao seu redor, móveis de design italiano, obras de arte, uma adega climatizada com vinhos raros, ele se sentia mais sozinho do que nunca. Sentado em seu home office, tentava se concentrar nos relatórios trimestrais, mas suas mãos não paravam de tremer desde a conversa com Marina. A dor em seu peito era física, como se algo essencial tivesse sido arrancado dele. Seu celular tocou. Era sua secretária particular. "Senhor Rafael, sua mãe ligou 3 vezes. Ela insiste que o senhor retorne a ligação." "Obrigado, Carla. Pode transferir os compromissos de amanhã de manhã? Tenho algo importante para resolver." Rafael sabia exatamente o que precisava fazer. Precisava conversar com Marina, longe dos olhares curiosos do escritório, longe da influência de Patrícia e das expectativas de sua mãe. Precisava mostrar a ela quem ele realmente era, não apenas o CEO da Techflow. Na manhã seguinte, Rafael chegou ao prédio de Marina às 6h. Sabia que ela saía cedo para deixar Gabriel na creche antes de ir trabalhar na lanchonete do centro. Quando ela desceu as escadas carregando Gabriel e uma bolsa grande com fraldas e mamadeiras, quase tropeçou ao vê-lo ali. "Rafael, o que você está fazendo aqui?" Ele havia trocado o terno por uma calça jeans e uma camisa polo. Parecia mais jovem, mais humano, mas mesmo assim destoava completamente do ambiente ao redor. "Vim te pedir uma chance de conversarmos. De verdade." Marina olhou ao redor, consciente de que os vizinhos já estavam espiando pelas janelas. Um carro importado no estacionamento do conjunto habitacional era um evento. "Rafael, você não pode aparecer aqui assim. As pessoas vão comentar." "Então vamos para outro lugar." Ele se aproximou. "Deixa eu levar vocês até a creche." Marina hesitou, mas Gabriel começou a bater as mãozinhas quando viu Rafael como se o reconhecesse.
Essa reação do filho a deixou ainda mais confusa. Durante o trajeto de carro até a creche municipal do bairro, eles falaram pouco. Rafael observava tudo: as ruas esburacadas, as casas simples, o movimento matinal de pessoas indo trabalhar de ônibus lotado. Era um mundo que ele conhecia apenas de relance, através das janelas de carros com vidros escuros. É aqui. Marina indicou um prédio simples, mas bem cuidado, com um playground pequeno na frente. Rafael estacionou e, para surpresa de Marina, saiu do carro para acompanhá-la até a entrada da creche. As outras mães pararam de conversar e o olharam curiosas. Um homem claramente rico, entregando uma criança numa creche pública, era definitivamente um acontecimento. "Oi, Marina", disse Joana, uma das educadoras. "Tudo bem com o Gabriel? Soubemos que ele ficou doente." "Já está bem melhor", Marina respondeu, entregando Gabriel para a educadora. "Esse é o Rafael, um amigo." Rafael cumprimentou Joana educadamente e Marina notou como ele olhava ao redor, absorvendo cada detalhe. Os desenhos infantis nas paredes, os brinquedos simples, mas bem organizados, o carinho com que as educadoras tratavam as crianças. Quando voltaram ao carro, Rafael ficou alguns minutos em silêncio, antes de falar. "Marina, preciso te contar uma coisa. Ontem, depois da nossa conversa, percebi que você tem razão em ter medo." Ela o olhou surpresa. "Não do que você pensa. Você tem medo de não ser aceita no meu mundo. Mas eu tenho medo de algo pior, de descobrir que meu mundo não merece você." O celular de Marina vibrou. Era outra mensagem de Patrícia. "Marina, é sobre a morte da esposa do Rafael. Há coisas que ele não te contou, coisas que podem ser perigosas para você e seu filho." Marina sentiu um frio na espinha. Que segredos Rafael ainda escondia? E será que Patrícia estava certa sobre os perigos de se envolver com ele? A verdade estava prestes a vir à tona e mudaria tudo o que Marina pensava saber sobre o homem por quem estava se apaixonando. O café da manhã no Paribar, uma padaria simples no centro de São Paulo, contrastava drasticamente com os restaurantes 5 estrelas que Rafael frequentava habitualmente. Sentado numa mesa de fórmica desgastada, ele observava Marina tomar café com leite e comer pão na chapa, luxos que ela só se permitia quando tinha algum dinheiro extra. "Você não vai comer nada?" perguntou Marina, notando que Rafael apenas mexia no café sem açúcar. "Não tenho muita fome", ele respondeu claramente nervoso. "Marina, sobre aquela mensagem que você recebeu da Patrícia..." Marina quase engasgou com o café. "Como você sabe da mensagem?" "Porque eu conheço a Patrícia há anos, e quando ela quer algo, não mede esforços para conseguir." Rafael suspirou profundamente. "Ela provavelmente vai te contar sobre a morte da Camila." "Sua esposa?" "Ex-esposa", Rafael corrigiu, e Marina notou a dor que atravessou seu rosto. "Nós estávamos nos separando quando ela morreu." Marina pousou a xícara, sentindo que estava prestes a descobrir algo importante. "Camila e eu nos casamos muito jovens. Eu tinha 25 anos, ela 23. Foi um casamento arranjado pelas nossas famílias, muito comum no nosso meio social. Ela era filha de um empresário do setor financeiro, formada na Sorbonne, falava 4 idiomas. Rafael falou como quem recita um currículo. No papel, éramos o casal perfeito. Mas casamento arranjado não é sinônimo de amor. Durante 15 anos, vivemos como bons amigos que dividiam a mesma casa. Ela tinha seus círculos sociais, eu tinha os meus. Ela colecionava arte, eu construía a empresa. Funcionava." Marina notou que as mãos de Rafael tremiam ligeiramente enquanto ele falava. "Há 4 anos, ela engravidou. Foi quando eu percebi que queria mais da vida do que aquela existência automática. Queria ser um pai de verdade, ter uma família de verdade. Comecei a pressionar para que nossa relação se tornasse mais real. E ela
Ela não queria. Dizia que nosso casamento era perfeito do jeito que estava, sem complicações emocionais, sem expectativas românticas. Quando eu disse que queria me separar, ela ficou desesperada. Não por amor, mas porque não queria perder o status social. Rafael parou para respirar, e Marina percebeu que essa era uma história que ele provavelmente nunca havia contado para ninguém. Na noite do acidente, nós havíamos brigado feio. Eu havia falado com meu advogado sobre o divórcio e ela descobriu. Estava furiosa, dizendo que eu estava destruindo sua vida, a vida do bebê, a reputação das nossas famílias. O que aconteceu? Ela saiu de casa aos gritos, dirigindo o próprio carro. Estava chovendo muito, ela dirigia em alta velocidade. Rafael fechou os olhos, perdeu o controle na marginal e bateu contra um pilar de concreto. Marina sentiu um aperto no peito. Rafael, por 3 anos, todo mundo me culpou. Minha família, os amigos, a imprensa, todos achavam que eu era um monstro por querer abandonar uma mulher grávida. Nunca contei a verdade sobre nosso casamento. Deixei que pensassem o pior de mim. Por quê? Porque era mais fácil carregar a culpa do que admitir que desperdicei 15 anos da minha vida num casamento falso. E porque Rafael a encarou diretamente. Até conhecer você, eu achava que não merecia perdão. Marina estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dele. Rafael, não foi sua culpa. Racionalmente eu sei disso, mas emocionalmente ele segurou a mão dela. Marina, é por isso que quando te vi com Gabriel, quando vi como você o ama incondicionalmente, pensei que Deus estava me dando uma segunda chance de fazer as coisas certas. O celular de Marina vibrou novamente. Outra mensagem de Patrícia. Já conversou com ele? Ele te contou que Camila descobriu que ele estava tendo um caso, que por isso saiu de casa naquela noite? Encontre-me hoje às 18 horas no Shopping Faria Lima. Preciso te mostrar as provas. Marina mostrou a mensagem para Rafael, cujo rosto ficou lívido. Ela está mentindo, disse ele imediatamente. Marina, eu nunca traí Camila. Pode não ter havido amor entre nós, mas sempre houve respeito. Então por que ela está dizendo isso? Rafael suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Porque Patrícia estava apaixonada por mim na época. Ela trabalhava como minha assistente pessoal e interpretou mal algumas situações. Que situações? Reuniões que se estendiam até tarde, viagens de negócios onde ela me acompanhava, jantares de trabalho. Rafael balançou a cabeça. Ela criou uma fantasia na cabeça dela, e quando Camila morreu, achou que era sua chance. Marina sentiu uma mistura de ciúme e preocupação. E você nunca. Patrícia é competente profissionalmente, mas sempre soube que seus sentimentos não eram correspondidos. Rafael segurou as 2 mãos de Marina. Marina, você precisa acreditar em mim. Você é a primeira mulher por quem me apaixonei de verdade. Marina queria acreditar, mas as dúvidas plantadas por Patrícia estavam crescendo como ervas daninhas em sua mente. Ela havia aprendido na vida que quando algo parecia bom demais para ser verdade, geralmente era. Rafael, eu vou encontrar com ela hoje. Marina, não. Ela vai manipular tudo o que você disser, vai usar contra nós. Então venha comigo, se não tem nada a esconder, encare ela de frente. Rafael hesitou, e Marina percebeu a hesitação. Tem algo mais que você não me contou? Não é sobre Camila, ele disse lentamente. É sobre minha família. Minha mãe contratou um investigador para descobrir tudo sobre você. Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. O quê? Ela quer proteger a família, a empresa, é paranoica sobre qualquer coisa que possa afetar nossa reputação. E o que esse investigador descobriu? Marina perguntou, sentindo o pânico crescer. Ainda não sei. Mas, Marina, preciso te fazer uma pergunta e preciso que seja honesta comigo. Marina assentiu, embora seu coração estivesse disparado.
Sobre o pai do Gabriel. Você? Tem certeza de que é quem você diz que é? Marina ficou pálida. Havia chegado o momento que ela mais temia. O momento de contar a verdade sobre Gabriel. Uma verdade que poderia destruir qualquer chance de futuro com Rafael. Rafael, ela começou, mas foi interrompida pelo toque estridente do telefone dela. Era um número desconhecido. Marina Silva? Disse uma voz masculina com sotaque português. Sim, aqui é o Antônio. Antônio Pereira. Namorei contigo há 2 anos. Estou voltando de Portugal e soube que temos um filho. O mundo de Marina desabou. Antônio havia descoberto sobre Gabriel e estava voltando ao Brasil. A mesma semana em que ela estava tentando construir algo com Rafael, o fantasma do passado ressurgia para complicar tudo. Rafael observava a expressão de pânico no rosto de Marina e compreendeu imediatamente o que estava acontecendo. O pai de Gabriel estava voltando, e com ele traria segredos que poderiam mudar completamente o rumo de suas vidas. O shopping Faria Lima, às 18 horas, fervilhava com executivos voltando para casa após um dia de trabalho. Marina chegou 15 minutos adiantada, os nervos em frangalhos depois da ligação de Antônio. Rafael havia insistido em acompanhá-la, mas ela precisava enfrentar Patrícia sozinha. Era uma questão de dignidade. Patrícia já estava esperando numa mesa do café no 2º piso, vestindo um blazer branco imaculado e óculos escuros caros. Suas unhas vermelhas tamborilavam impacientes na mesa, e quando viu Marina se aproximando, um sorriso frio se desenhou em seus lábios. Pontual. Gosto disso, disse Patrícia, não se levantando para cumprimentar Marina. Sente-se. Marina puxou a cadeira, sentindo-se deslocada no ambiente elegante do shopping. Suas roupas simples, calça jeans e blusa básica, contrastavam brutalmente com o visual sofisticado das outras mulheres ao redor. Vou direto ao ponto. Patrícia abriu uma pasta elegante. Você não sabe quem é Rafael Mendonça de verdade. E você sabe, trabalho com ele há 10 anos. Conheço seus segredos, suas fraquezas, seus demônios. Patrícia retirou algumas fotografias da pasta. Estas foram tiradas 2 semanas antes da morte de Camila. Marina olhou as fotos. Eram imagens de Rafael entrando num hotel com uma mulher loira, claramente mais jovem que Camila. Embora a qualidade fosse ruim e o rosto da mulher não estivesse nítido, a situação parecia comprometedora. Ele estava tendo um caso com uma estagiária da empresa. Camila descobriu e por isso saiu de casa naquela noite. Patrícia falava com convicção absoluta. Ele mentiu para você hoje de manhã. Marina examinou as fotos mais atentamente. Algo não estava certo. Como você conseguiu essas fotos? Camila me procurou algumas semanas antes de morrer. Estava desconfiada do comportamento dele e me pediu para investigar. Como amiga, eu a ajudei. Amiga? Marina levantou uma sobrancelha. Ou interessada em provar que ele não prestava. O sorriso de Patrícia ficou mais frio. Você é mais esperta do que aparenta. E você é mais desesperada do que imagina. Marina empurrou as fotos de volta. Essas fotos não provam nada. Podem ter sido tiradas em qualquer contexto. Marina, você está se apaixonando por um homem que destrói mulheres. Camila não foi a primeira. Patrícia se inclinou para a frente. Quer saber o que aconteceu com a secretária anterior a mim e com a assistente de marketing que trabalhava no projeto especial dele? Não sei e não me interessa. Pessoas adultas tomam suas próprias decisões. Pessoas adultas como você? Patrícia riu com desdém. Marina, você tem 28 anos, é mãe solteira, trabalha como faxineira. Acha mesmo que um homem como Rafael se interessaria por você sem segundas intenções? Marina sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. E quais seriam essas intenções? Ele perdeu um filho. Você tem um filho sem pai.
Para ele, você é apenas uma peça de reposição conveniente. Patrícia retirou mais documentos da pasta. E falando em conveniência, o que você me diz sobre o verdadeiro pai do Gabriel? O sangue de Marina gelou. Como assim? Antônio Pereira, garçom nascido em Portugal, trabalhou no Brasil por 2 anos. Vocês namoraram por 6 meses e se separaram quando ele voltou para a Europa. Patrícia lia de um relatório. Só que Gabriel nasceu exatamente 9 meses depois da separação de vocês. Coincidência interessante. Marina tentou manter a expressão neutra, mas seus punhos se fecharam involuntariamente. Mais interessante ainda é que Antônio nunca soube que tinha um filho. Até essa semana. Patrícia sorriu maliciosamente. Alguém mandou fotos de Gabriel para ele através das redes sociais. Alguém que queria mexer no seu galinheiro. Foi você, Marina disse baixinho. Eu protejo os interesses da empresa e das pessoas que me importam. Rafael está cego pela sua situação. Mas quando o verdadeiro pai do Gabriel voltar, essa fantasia de família perfeita vai desmoronar. Marina se levantou bruscamente. Você é uma mulher amarga e patética. Rafael nunca vai olhar para você e isso te corrói por dentro. Sente-se, Patrícia ordenou friamente. Ainda não terminei. Terminamos sim. Marina pegou sua bolsa. E da próxima vez que quiser me ameaçar, faça de frente. Não sou uma menininha ingênua que você pode manipular. Marina! Patrícia se levantou também. Você vai se arrepender de não me ouvir. Quando Antônio voltar, quando a família Mendonça descobrir quem você realmente é, quando Rafael cansar de brincar de papai, quando isso acontecer, eu vou lidar com as consequências, sozinha, como sempre fiz. Marina se virou para sair, mas parou. Patrícia, você conhece Rafael há 10 anos e ainda não entendeu uma coisa básica sobre ele. Quanto mais você tentar controlá-lo, mais ele vai se afastar de você. Marina saiu do shopping com as pernas trêmulas, mas o coração firme. Patrícia tinha razão sobre algumas coisas. Antônio estava voltando, a família Mendonça ia investigar seu passado, e Rafael podia mesmo estar confundindo gratidão com amor. Mas ela não ia deixar que o medo ou a manipulação de terceiros decidissem seu futuro. Do estacionamento, ligou para Rafael. Como foi? Ele perguntou imediatamente. Complicado. Podemos conversar? Claro. Onde você está? No Faria Lima. Mas Rafael, não quero ir. Para seu apartamento, nem para o meu. Podemos nos encontrar em algum lugar neutro? Conheço um lugar. Te mando a localização. 40 minutos depois, Marina se encontrava numa situação surreal. Sentada numa mesa reservada do Terraço Itália, o restaurante giratório no topo de um dos prédios mais famosos do centro de São Paulo. A vista de 360 graus da cidade iluminada era deslumbrante, mas ela mal conseguia apreciar a paisagem. Rafael havia chegado primeiro e a esperava com 2 taças de vinho, um Malbec argentino que custava provavelmente mais que o salário mensal de Marina. Não bebo álcool, disse, ela sentando-se na cadeira que ele afastou para ela. Por quê? Rafael se sentou, genuinamente curioso. Porque preciso estar sempre alerta para cuidar do Gabriel. E porque meu pai bebia muito quando eu era criança. Marina foi direta, sem rodeios. Se vamos ter essa conversa sobre verdades e segredos, vou começar sendo totalmente honesta com você. Rafael acenou para o garçom trocar o vinho por água com gás e se inclinou para a frente. Então vamos conversar. Antônio está voltando ao Brasil. Marina disparou sem preâmbulos. Ele soube sobre Gabriel e quer conhecer o filho. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Como ele descobriu? Patrícia. Ela mandou fotos do Gabriel para ele através das redes sociais. Maldita! Rafael cerrou os punhos. Marina, eu sinto muito. Ela não tinha direito. Tinha sim, porque eu menti para você sobre Antônio.
Marina respirou fundo. Ele não sumiu quando soube da gravidez. Ele nunca soube que eu estava grávida. Rafael a encarou e Marina viu a decepção se formar em seus olhos. Quando descobri que estava grávida, Antônio já tinha voltado para Portugal. Tínhamos terminado porque ele queria que eu fosse com ele e eu não quis largar tudo aqui. Quando soube da gravidez, ele já estava namorando outra pessoa lá. Decidi não falar nada. Por quê? Porque não queria que ele voltasse por obrigação. Porque não queria dividir meu filho. Porque... Marina lutou contra as lágrimas. Porque eu tinha medo de não ser suficiente para Gabriel se ele tivesse outro referencial. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, mas desta vez Marina não a pegou. Rafael, eu preciso te contar mais uma coisa. E depois disso, você vai entender por que talvez seja melhor pararmos por aqui. Marina, me deixa terminar. Ela olhou pela janela, vendo as luzes da cidade. Eu não te procurei por acaso. Há 3 meses, quando vi que você ficava observando o meu trabalho, comecei a pesquisar sobre você. Li tudo que encontrei na internet. Perguntei para outros funcionários, descobri sobre Camila, sobre sua solidão. Rafael ficou pálido. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez, inconscientemente, eu tenha começado a nutrir uma fantasia sobre você antes mesmo de nos conhecermos direito. E quando Gabriel ficou doente e liguei para você por engano, Marina finalmente o encarou. Parte de mim se pergunta se não foi realmente um engano. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo barulho das conversas nas outras mesas e pelo som suave do piano que tocava no fundo do restaurante. Você está dizendo que tudo isso foi calculado? Rafael perguntou, sua voz quase um sussurro. Estou dizendo que não sei mais onde termina a coincidência e onde começa a manipulação. Minha, sua, de todo mundo ao nosso redor. Marina se levantou. E enquanto eu não descobrir isso, não posso continuar com essa história. Desta vez, foi Rafael quem ficou sozinho na mesa, observando Marina se afastar enquanto sua vida desmoronava pela segunda vez. Lá embaixo, São Paulo continuava pulsando, indiferente aos dramas pessoais que se desenrolavam em suas torres de vidro e concreto. 3 dias se passaram em silêncio absoluto entre Marina e Rafael. Ela havia voltado à sua rotina de sempre. Limpeza na TechFlow durante a madrugada, lanchonete à tarde, cuidados com Gabriel nas horas vagas. Mas agora carregava um peso extra no peito. As palavras que havia dito no Terraço Itália ecoavam em sua mente como uma confissão que não sabia se queria ter feito. Rafael, por sua vez, havia se trancado em reuniões intermináveis e viagens de negócios relâmpago para evitar qualquer possibilidade de encontro casual nos corredores da empresa. Patrícia observava tudo com satisfação mal disfarçada, saboreando o que considerava sua vitória pessoal. Na manhã de sexta-feira, enquanto Marina limpava o banheiro executivo do 35º andar, seu celular tocou. Era um número com código internacional. Marina, sou eu, Antônio. A voz que havia marcado um período importante de sua vida, agora soava estranha, carregada de um sotaque português mais acentuado e uma formalidade que não existia antes. Oi, Antônio. Escuta, aterrissei em São Paulo ontem à noite. Podemos nos encontrar hoje? Quero conhecer o nosso filho. Marina fechou os olhos, tentando se preparar para uma conversa que havia ensaiado mentalmente centenas de vezes, mas para a qual nunca se sentia realmente pronta. Antônio, antes de mais nada, preciso deixar uma coisa clara. Gabriel é meu filho. Eu o criei sozinha, tomei todas as decisões sobre ele, e isso não vai mudar só porque você voltou. Marina, eu não sabia. Se soubesse... Se soubesse, o quê? Teria largado sua namorada em Portugal? Teria voltado para o Brasil? Ou teria apenas mandado uma pensão? A voz de Marina estava mais dura do que ela pretendia. Eu teria feito a coisa certa,
Antônio respondeu, e havia uma mágoa genuína em sua voz. Tu sabes que sim. Marina suspirou. Antônio sempre havia sido um homem bom, trabalhador, honesto, carinhoso. O problema nunca foi seu caráter, mas sim a falta de ambição que a frustrava. Enquanto ela sonhava em crescer, estudar, dar uma vida melhor para os filhos que pudesse ter, ele estava satisfeito com seu trabalho de garçom e seus planos simples de voltar para Portugal algum dia. Onde você quer que nos encontremos? Marina perguntou, resignada. Que tal no Parque Ibirapuera? Num lugar aberto, sem pressão? Posso levar umas coisas para ele? Antônio, ele tem 6 meses. Não precisa de nada elaborado. Eu sei, mas é o meu primeiro encontro com meu filho. Quero que seja especial. Às 14 horas, Marina chegou ao Parque Ibirapuera empurrando o carrinho de Gabriel. O parque estava movimentado com famílias aproveitando o fim de semana, crianças correndo pelos gramados, casais namorando embaixo das árvores. Era um cenário de normalidade doméstica que contrastava brutalmente com a tensão que ela sentia. Antônio a esperava próximo ao lago e Marina teve um sobressalto ao vê-lo. Aos 30 anos ele havia mudado. Estava mais magro, os cabelos mais curtos, a pele bronzeada pelo sol, europeu. Vestia uma camisa social azul clara e calças de sarja, roupas bem melhores do que costumava usar quando moravam no Brasil. Marina, ele se aproximou hesitante, claramente nervoso. Estás bem? Estás bonita. Obrigada. Marina parou o carrinho a uma distância segura. Antônio, este é o Gabriel. Antônio olhou para o bebê e Marina viu suas feições se transformarem. Havia uma semelhança inegável, os mesmos olhos castanhos, o mesmo formato do rosto, a mesma expressão curiosa. Gabriel observava o estranho com interesse, balbuciando sons alegres. Posso pegá-lo? Marina hesitou, mas acabou concordando. Antônio pegou Gabriel com cuidado, extremo, como quem segura algo infinitamente precioso e frágil. O bebê não chorou, pelo contrário, pareceu gostar da atenção. Ele é lindo, Marina. É perfeito. Antônio não conseguia tirar os olhos do filho. Como eu pude perder isso? Você não perdeu. Você nunca teve, Marina disse mais duramente do que pretendia. Antônio a olhou ferido. Marina, eu sei que está chateada comigo. Sei que devia ter ficado no Brasil. Devia ter lutado mais pelo nosso relacionamento. Mas quando voltei para Portugal, pensei que era isso que tu querias. Era o que eu queria, Marina admitiu, na época. E agora? Marina olhou para Gabriel nos braços de Antônio e sentiu uma mistura confusa de emoções. Havia algo bonito naquela cena. Um pai conhecendo seu filho, uma família se reconectando. Mas também havia uma sensação de perda, como se uma parte de sua independência estivesse sendo ameaçada. Agora está tudo mais complicado, ela respondeu honestamente. Por causa dele, do tal empresário rico que te ajudou no hospital? Marina ficou surpresa. Como você sabe disso? A mulher que me mandou as fotos do Gabriel me contou tudo. Disse que tu estavas envolvida com teu patrão, que ele estava se aproveitando da tua situação. Antônio devolveu Gabriel para o carrinho. É verdade? É complicado, Marina repetiu. Marina, eu vim aqui com uma proposta. Antônio sentou no banco ao lado dela. Em Portugal estou bem. Tenho meu próprio restaurante agora, pequeno mas próspero. Ganho bem, tenho uma casa própria. Posso oferecer uma vida boa para vocês dois. Vocês dois? Quero que venhas comigo. Tu e o Gabriel. Podemos recomeçar, fazer direito desta vez. Antônio pegou na mão dela. Sei que magoei-te quando parti, mas aprendi muito nesses 2 anos. Amadureci. Marina sentiu o mundo girar. Antônio, eu não posso simplesmente... Pensa bem, Marina. Lá tu podes estudar numa universidade de verdade. Gabriel vai crescer num país com melhores oportunidades e nós podemos ser uma família. E o Rafael? O que é que tens com ele?
Amor verdadeiro ou uma fantasia sobre a vida que gostarias de ter? Antônio foi direto. Porque se é só fantasia, eu posso te oferecer algo real. Naquele momento, Marina viu Rafael se aproximando de longe. Ele estava correndo pelo parque, algo que fazia regularmente aos fins de semana. Mas quando a viu, diminuiu o passo, vestia roupas esportivas e estava suado do exercício, mas mesmo assim, conseguia parecer elegante. Quem é aquele? Antônio perguntou, seguindo o olhar de Marina. É ele, é o Rafael. Rafael se aproximou hesitante, claramente em dúvida se deveria interromper ou não. Quando estava a poucos metros, Marina tomou uma decisão. Rafael, ela o chamou. Venha aqui, quero que conheça alguém. Rafael se aproximou e Marina percebeu como os dois homens se avaliavam mutuamente. Antônio, com sua aparência simples mas cuidada, representava a estabilidade e a previsibilidade. Rafael, mesmo suado do exercício, irradiava poder e sofisticação. Rafael, este é o Antônio, pai do Gabriel. Antônio, este é o Rafael Mendonça. Os dois homens se cumprimentaram com educação forçada, atenção palpável no ar. Então você é o famoso CEO, disse Antônio, e havia um tom de desafio em sua voz. E você é o pai do Gabriel, Rafael respondeu, mantendo-se diplomático. Gabriel, alheio à atenção dos adultos, começou a choramingar. Marina o pegou no colo automaticamente, e foi então que aconteceu algo inesperado. Tanto Rafael quanto Antônio estenderam os braços instintivamente para ajudar. A cena seria cômica se não fosse tão carregada de significado. Ali estavam dois homens disputando não apenas Marina, mas o direito de cuidar de uma criança que representava futuros completamente diferentes. Marina, Rafael disse suavemente, posso falar com você um momento? Em particular? Antônio se tensionou. Ela está ocupada agora. Antônio, Marina interveio firmemente. O Gabriel é filho meu também. E quem eu converso ou deixo de conversar é decisão minha. Rafael e Marina se afastaram alguns metros, deixando Antônio visivelmente contrariado, observando Gabriel no carrinho. Marina, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas... Rafael respirou fundo. Não tome uma decisão precipitada sobre ele, sobre nós, sobre seu futuro. Rafael, talvez Antônio esteja certo. Talvez entre nós seja só fantasia. Ou talvez seja a coisa mais real que já aconteceu na minha vida. Rafael respondeu, pegando nas mãos dela. Marina, esses 3 dias sem você foram um inferno. Percebi que não quero viver sem vocês. Mesmo sabendo que eu posso ter manipulado a situação, mesmo sabendo que você é humana, com defeitos, medos e estratégias de sobrevivência, isso não te torna menos digna de amor. Marina olhou para Antônio, que observava a cena com ciúme evidente, depois para Rafael, cujos olhos pediam uma chance. Eu preciso de tempo, disse finalmente, para pensar, para decidir o que é melhor para Gabriel. Quanto tempo? Perguntou Rafael. Não sei. Mas enquanto isso, gostaria que vocês dois conversassem, como homens adultos, sobre o que é melhor para uma criança que acabou tendo 2 pais. A sugestão deixou ambos desconfortáveis, mas Marina sabia que era necessário. Gabriel merecia que os adultos em sua vida agissem com maturidade, independente de seus próprios conflitos. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, Beatriz Mendonça estava recebendo o relatório completo do investigador sobre seu passado. Um relatório que revelaria segredos que nem Marina nem Antônio imaginavam existir. A trama estava se complicando e as próximas decisões mudariam para sempre o destino de todos os envolvidos. A mansão dos Mendonça estava envolta em uma atmosfera tensa na manhã de domingo. Beatriz havia convocado uma reunião familiar urgente e agora observava seu filho Rafael, sua cunhada Sílvia
irmã mais nova de Carlos, e o advogado da família, Dr. Henrique Vasconcelos, sentados na sala de estar principal. Rafael, começou Beatriz, sua voz carregada de uma autoridade que havia sido moldada por décadas, comandando uma das famílias mais influentes de São Paulo, recebi o relatório completo sobre Marina Silva. Rafael se tensionou na poltrona de couro. Mãe, já conversamos sobre isso. Minha vida pessoal não é assunto da família. Passa a ser quando pode afetar a empresa e nossa reputação. Beatriz abriu uma pasta grossa sobre a mesa de centro. E o que descobrimos é surpreendente. Dr. Henrique, um homem de 65 anos que havia sido advogado da família por mais de 3 décadas, pigarreou desconfortavelmente. Rafael, talvez seja melhor você ouvir o que temos a dizer antes de tirar conclusões. Sílvia, uma mulher elegante de 50 anos, que sempre havia sido a mediadora da família, tocou no braço do sobrinho. Rafa, isso pode mudar tudo. Muito bem. Rafael cruzou os braços, claramente irritado. Falem logo. Beatriz retirou uma certidão de nascimento amarelada da pasta. Esta é a certidão de nascimento de Marina Silva, nascida em 15 de março de 1995, no Hospital das Clínicas. E daí? Eu sei quando ela nasceu. Mas você sabe quem é o pai dela? Beatriz virou o documento para que Rafael pudesse ver. Paulo Silva, mais conhecido como Paulo da Limpeza. Rafael franziu a testa. Esse nome não me diz nada. Dr. Henrique se inclinou para a frente. Paulo Silva trabalhou na TechFlow por 15 anos, de 1995 a 2010. Era supervisor noturno de limpeza. Ele foi demitido por justa causa em 2010, continuou Beatriz, acusado de roubo de equipamentos. Rafael se levantou bruscamente. Vocês estão insinuando que Marina... Calma, filho. Sílvia o interrompeu. Deixa sua mãe terminar. Beatriz retirou mais documentos da pasta. Paulo Silva morreu em 2012, 2 anos após a demissão, por complicações do alcoolismo. Mas antes de morrer, ele escreveu uma carta para seu irmão Carlos, seu pai, confessando que havia sido injustamente acusado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael olhou para os 3 adultos à sua frente, tentando processar a informação. Vocês estão dizendo que Marina é filha de um homem que foi injustamente demitido da nossa empresa. Um homem que morreu na miséria, acreditando que seu próprio patrão havia traído sua confiança. Dr. Henrique entregou a carta para Rafael. Leia você mesmo. Rafael pegou o papel com mãos trêmulas. A carta, escrita em letra simples e irregular, estava amarelada pelo tempo. Carlos, meu patrão e amigo, eu sei que vou morrer em breve. O fígado não aguenta mais a bebida, e a bebida não deixa esquecer a vergonha. Por isso preciso falar a verdade antes de partir. Eu não roubei aqueles computadores. Foi o Marcos do almoxarifado, mas ele era apadrinhado do gerente. Quando me acusaram, tentei me defender, mas ninguém quis ouvir. Perdi meu emprego, minha dignidade, e por culpa da bebida que veio depois, perdi minha família também. Minha filha Marina sempre pergunta por que eu bebo tanto. Nunca soube explicar que é porque um homem não aguenta ser tratado como ladrão quando sempre foi honesto. Ela é uma menina inteligente, estudioso, merece mais do que consegui dar. Se um dia ela procurar trabalho na TechFlow, eu peço que o senhor seja justo com ela. Ela não tem culpa dos meus fracassos. Desculpe por tudo, Paulo Silva. Rafael terminou de ler a carta com lágrimas nos olhos. Sua mente corria, conectando pontos que nunca havia percebido antes. Por que meu pai nunca me mostrou essa carta? Porque chegou 1 mês depois da morte dele, respondeu o Dr. Henrique. Eu encontrei entre os papéis pessoais que ficaram guardados no escritório. E vocês acham que Marina sabe disso? Beatriz balançou a cabeça. Se soubesse,
Você acha que viria trabalhar na empresa que destruiu a vida do pai dela? Rafael se sentou novamente, sentindo-se como se tivesse levado um soco no estômago. Então, quando ela disse que talvez tivesse manipulado a situação, ela pode estar sendo sincera, sem saber a verdade completa, disse Silvia suavemente. Ou pode estar escondendo algo muito mais profundo. Beatriz se levantou e caminhou até a janela que dava para o jardim. Rafael, há algo mais. O investigador descobriu que Marina se inscreveu para trabalhar na TechFlow 5 vezes ao longo dos últimos 3 anos. Todas as vezes foi rejeitada, presumivelmente por causa do histórico do pai no sistema. Mas na 5ª tentativa, continuou o Dr. Henrique, ela conseguiu através da empresa terceirizada e, curiosamente, foi colocada especificamente no turno noturno do seu andar. Rafael sentiu uma mistura de raiva e confusão. Vocês estão insinuando que ela planejou tudo desde o início? Estamos dizendo que há muitas coincidências para serem coincidências, respondeu Beatriz. Uma jovem com o histórico dela, trabalhando exatamente onde poderia te encontrar, tendo um filho da idade certa para despertar seus instintos paternais. Chega. Rafael se levantou novamente, desta vez com violência. Vocês estão desconstruindo tudo baseados em suspeitas e paranoias. Rafael, Silvia tentou acalmá-lo, nós nos preocupamos com você. Desde que perdeu Camila e o bebê, você não tem sido o mesmo. É natural que eu me apaixone pela primeira mulher que aparece. É isso que vocês pensam de mim? Rafael olhou para os 3 com indignação. Que sou tão patético que qualquer manipuladora consegue me enganar? Dr. Henrique pigarreou novamente. Rafael, há mais uma coisa. Sobre o Antônio Pereira. O que tem ele? Ele chegou ao Brasil com dinheiro. Muito dinheiro. O restaurante dele em Portugal é próspero mesmo, mas ele também recebeu recentemente uma quantia significativa de uma fonte anônima. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. Vocês estão insinuando que alguém pagou para ele voltar? Beatriz se virou para encarar o filho. Estamos dizendo que há forças trabalhando para separar vocês dois, e precisamos descobrir quem e por quê. Naquele momento, o celular de Rafael tocou. Era uma mensagem de Marina. Preciso conversar com você. É urgente. Algo sobre meu pai e a TechFlow. Rafael mostrou a mensagem para os 3 adultos, que trocaram olhares significativos. Parece que nossa Marina decidiu revelar suas cartas, murmurou Beatriz. Ou alguém revelou para ela, acrescentou o Dr. Henrique. Rafael olhou para a carta de Paulo Silva, que ainda tinha nas mãos, depois para a mensagem de Marina no celular. Sua vida havia se tornado uma teia complexa de segredos, mentiras e meias-verdades, e ele não sabia mais em quem confiar. Vou encontrar com ela, disse finalmente. Rafael, seja cauteloso, avisou Beatriz. Se ela realmente sabe sobre o pai, essa conversa pode ser uma armadilha. Ou pode ser a única chance de finalmente descobrirmos a verdade, Rafael respondeu, guardando a carta no bolso. Enquanto saía da mansão, Rafael não fazia ideia de que Marina havia descoberto sobre a carta de uma forma completamente inesperada. Antônio havia recebido uma cópia anônima no hotel onde estava hospedado, junto com instruções para mostrar a ela. O jogo de manipulações estava chegando ao fim, mas as últimas cartas ainda não haviam sido jogadas na mesa, e quando fossem, descobririam que havia um jogador secreto controlando todas as peças desde o início. O Parque Vila Lobos estava quase vazio na tarde de domingo. Marina havia escolhido aquele local porque precisava de espaço aberto, ar puro e a sensação de que podia sair correndo se as coisas ficassem difíceis demais. Ela chegou 15 minutos antes do horário marcado, empurrando o carrinho de Gabriel e carregando uma pasta de documentos que Antônio havia lhe entregado naquela manhã. Rafael apareceu pontualmente às 16 horas, vestindo jeans e uma camisa de botão azul clara.
Mesmo em roupas casuais, ele emanava uma autoridade natural que contrastava com o ambiente descontraído do parque. Marina percebeu que ele também carregava papéis, uma pasta de couro que reconheceu como sendo do escritório. Marina, ele disse ao se aproximar, sua voz cautelosa. Rafael. Ela apontou para um banco sob uma árvore. Podemos sentar? Eles se acomodaram com Gabriel entre eles, o bebê brincando alegremente com um chocalho, alheio à tensão que pairava no ar. Por alguns momentos, nenhum dos dois falou, ambos organizando mentalmente as palavras que precisavam dizer. Você primeiro ou eu primeiro? Perguntou Marina finalmente. Você, me chamou. Você primeiro. Marina respirou fundo e retirou uma certidão de óbito da pasta. Meu pai morreu há 13 anos, Paulo Silva. Ele trabalhou na sua empresa por 15 anos e foi demitido por justa causa em 2010. Rafael não demonstrou surpresa e Marina percebeu. Você já sabia. Minha família descobriu, hoje de manhã. Rafael tirou a carta do bolso. E encontraram isso. Marina pegou o papel com mãos trêmulas. À medida que lia as palavras escritas pelo pai, suas lágrimas começaram a cair. Era a primeira vez que via a caligrafia de Paulo desde sua morte, e as palavras carregavam toda a dor e humilhação que ele havia sentido nos últimos anos de vida. Ele era inocente, sussurrou, limpando os olhos. Eu sei, e sinto muito, pela injustiça, pela dor que causamos à sua família. Marina olhou para Rafael com uma mistura de raiva e tristeza. Durante anos, me perguntei por que meu pai bebia tanto. Por que um homem trabalhador e honesto havia se transformado numa pessoa amarga e derrotada. Agora sei. Marina. Não, ela levantou a mão. Deixa eu terminar. Quando comecei a trabalhar na TechFlow, não sabia de nada disso. A empresa terceirizada não me disse que meu pai havia trabalhado lá. Só descobri algumas semanas depois, quando vi uma foto dele no jornal interno da empresa. Uma matéria sobre funcionários antigos. Marina pausou para controlar a emoção. Foi quando comecei a fazer perguntas. Conversei com funcionários antigos, pesquisei nos arquivos que encontrava durante a limpeza. Descobri que meu pai havia sido acusado de roubo, mas nunca soube dos detalhes. Rafael a observava em silêncio, percebendo que havia mais por vir. Há 2 semanas, recebi uma ligação anônima. Uma mulher disse que tinha informações sobre a morte do meu pai e que eu deveria procurar por uma carta que ele havia escrito antes de morrer. Marina olhou diretamente para Rafael. Disse também que você tinha essa carta. Eu não sabia da existência dela até hoje. Eu sei. Porque a mesma pessoa ligou para o Antônio ontem e disse a mesma coisa, que você tinha provas da inocência do meu pai e estava escondendo para me manipular. Rafael sentiu o sangue gelar. Alguém está orquestrando tudo isso. Sim, e eu acho que sei quem é. Marina retirou mais papéis da pasta. Antônio me trouxe isso hoje de manhã. Chegou ao hotel dele ontem à noite. Rafael examinou os documentos. Eram extratos bancários, mostrando uma transferência de 50 mil euros para a conta de Antônio em Portugal, datada de 2 semanas atrás. O remetente era uma empresa de fachada, mas a origem real do dinheiro estava claramente identificada numa anotação manuscrita. P.A. Recursos Pessoais. Patrícia Albuquerque, Rafael murmurou. Ela pagou o Antônio para voltar ao Brasil, pagou para ele me oferecer uma vida nova em Portugal. Marina balançou a cabeça. E provavelmente foi ela que fez a ligação anônima para mim também. Rafael se levantou, passando as mãos pelos cabelos. Ela está tentando nos separar de todas as formas possíveis. Rafael, tem mais uma coisa. Marina hesitou. Sobre aquela noite no hospital, quando liguei para você por engano. O que tem? Não foi engano. Quer dizer, não foi completamente. Marina olhou para Gabriel, que havia adormecido no carrinho.
Eu havia anotado seu número privado algumas semanas antes, quando vi você ditando para sua secretária durante uma ligação. Guardei no celular como emergência. Rafael se virou para encará-la. Por quê? Porque... Marina lutou para encontrar as palavras certas. Porque já havia percebido como você olhava para mim e para o Gabriel. E porque, nas minhas fantasias mais loucas, imaginava que se algo acontecesse com meu filho, você seria a única pessoa com recursos e poder para ajudar. Então você realmente planejou. Planejei ter seu número de emergência. Não planejei que Gabriel ficasse doente. Não planejei me apaixonar por você. Marina se levantou também. Rafael, eu cresci na periferia. Aprendi desde pequena que a vida não dá nada de graça para pessoas como eu. Se quero algo, tenho que ter um plano. Rafael a encarou em silêncio por vários segundos. E qual era seu plano comigo? No início, que você notasse meu trabalho e me desse uma oportunidade de crescer na empresa. Talvez uma promoção, um curso, uma chance de sair da limpeza. Marina foi brutalmente honesta. Nunca imaginei que você fosse se interessar por mim romanticamente. E quando percebeu que eu estava interessado, fiquei apavorada, porque percebi que estava começando a gostar de você de verdade, e isso não fazia parte de nenhum plano. Marina se aproximou dele. Rafael, eu poderia ter mentido para você hoje. Poderia ter fingido que foi tudo coincidência, que sou uma vítima inocente das circunstâncias. Por que não fez isso? Porque você merece a verdade. E porque se vamos ter alguma chance de futuro juntos, tem que ser baseada na honestidade completa. Rafael olhou para Gabriel dormindo pacificamente, depois para Marina, cujo rosto mostrava uma vulnerabilidade que ele nunca havia visto antes. Marina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se você pudesse voltar no tempo, faria diferente? Marina pensou por um longo momento. Faria. Seria honesta com você desde o início sobre quem eu era e o que queria. Mas, Rafael, também preciso te perguntar uma coisa. Diga, você consegue me amar sabendo que eu não sou a mulher simples e ingênua que pensava que era? Sabendo que sou ambiciosa, estratégica e que fiz escolhas questionáveis para proteger meu filho? Rafael se aproximou e tocou delicadamente no rosto de Marina. Marina, você acha que eu consegui construir uma empresa do zero, sendo ingênuo sobre a natureza humana? Acha que não reconheço ambição quando vejo? Então por quê? Porque sua ambição é pela vida de seu filho, não por ganância pessoal. Porque suas estratégias foram para sobreviver e crescer, não para destruir outros. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. E porque, apesar de todos os seus planos, você se apaixonou por mim de verdade. Isso não se falsifica. Marina sentiu lágrimas nos olhos. E agora? O que fazemos com a Patrícia, com o Antônio, com sua família, que vai sempre me ver como uma interesseira? Agora nós fazemos o que pessoas que se amam fazem. Rafael a beijou suavemente. Enfrentamos os problemas juntos. Gabriel acordou naquele momento, como se sentisse a mudança de energia ao seu redor. Quando viu Rafael e Marina juntos, bateu palmas e deu uma gargalhada, como se aprovasse a decisão dos adultos. Acho que ele concorda, disse Marina, sorrindo através das lágrimas. Então está decidido. Rafael pegou Gabriel no colo. Agora vamos resolver essa situação, com a Patrícia, de uma vez por todas. O que eles não sabiam era que naquele exato momento, Patrícia estava sendo presa pela Polícia Federal em seu apartamento na Vila Olímpia, acusada de apropriação indébita de fundos da empresa e manipulação de informações corporativas. A investigação havia começado quando Antônio, sentindo-se usado e manipulado, havia procurado as autoridades com os extratos bancários e as gravações das ligações que Patrícia havia feito para ele.
A verdade estava finalmente vindo à tona, mas o destino de Rafael e Marina ainda dependia de uma última decisão. Se conseguiriam construir um futuro baseado no amor verdadeiro, superando as diferenças sociais e as feridas do passado.